inevitável amar Senhor, Senhor, eu amo te amar. E se nós amamos a Deus, nós amamos também a sua palavra. Tudo que é referente a Deus, né, nós amamos. Então é maravilhoso, porque nós vamos agora, né, aprender um pouco mais, né, sobre a palavra do Senhor Jesus. Você pode dar uma paz do Senhor para o irmão, a irmã que está aí. Dê uma paz do Senhor, mesmo aí distante, né? Um grande abraço distante para os nossos irmãos que estão aqui. E vocês que estão nos assistindo também, a paz do Senhor Jesus, né? A paz seja convosco, né? Hoje, a lição de hoje, ela é referente a Atos 10, né? Ela fala dos 48 versículos que compõem Atos 10. Claro que nós não vamos ler todos porque é muito extenso, mas nós vamos discorrer em cima de Atos 10, né? A lição é a lição número 7, que fala que o evangelho é para todos, né? E o texto áureo diz o seguinte, vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos recitar aí o texto áureo e depois a verdade prática. E eu vou ler só os 6 primeiros versículos, tá? O texto áureo diz o seguinte, vamos lá, 1, 2, 3. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E na verdade prática, a verdade prática diz que a conversão de Cornélio e sua casa evidencia a queda das últimas barreiras para o avanço do evangelho entre as nações. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Assim mesmo como estão, eu vou ler os 6 primeiros versículos somente de Atos 10, né? E diz assim, e havia em Cesareia um certo homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. A este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele dirá o que deves fazer. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. A lição de hoje é uma lição muito interessante, né, que fala a respeito de um certo homem, um centurião, um oficial romano, né, que teve a visão do anjo do Senhor Jesus. Ao iniciar aqui esse versículo, nós vemos que esse homem era um centurião, ele era um oficial romano, ele não era um homem crente, você pode acompanhar, né, nesses primeiros versículos, mas era um homem temente a Deus, mas era um homem que orava a Deus, aleluia, e toda a sua casa também era temente a Deus. E ele era temente a Deus e também era um homem bom. Quer dizer, ele ajudava as pessoas. Ele dava esmola. Aleluia. E o que mais me intriga, o que mais eu fico admirado, é que esse homem, aleluia, um oficial romano, ele nos deixa, aleluia, um exemplo de como tocar o céu. Aleluia. Porque a Bíblia fala que ele na hora 9, ele na hora 9, ele viu claramente uma visão do anjo de Deus. A Bíblia fala que ele orava continuamente.
que ele é um homem que continuamente orava e buscava a Deus. E quando eu vejo aqui, nesse versículo, que ele viu a visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele, aí eu me pergunto, o que esse homem orava? Para que Deus visitasse ele, para que o anjo do Senhor visitasse a ele. Aleluia. Se nós não tivéssemos lido toda essa passagem, certamente você não saberia ainda o que ele estava orando. Mas nós vamos ver isso na pregação de Pedro. Nós vamos ver qual era o teor da pregação desse homem. Aleluia. E nós vamos também ver que esse homem era um homem temente a Deus, que fazia caridade e que a oração dele tocou e chegou aos céus. Aleluia. Mas esse homem precisava ainda conhecer o plano da salvação, tirar ainda uma nuvem que estava em volta. Aleluia. De quem era o Cristo? Se aquele Cristo que veio, ou se aquilo que os apóstolos pregavam, era somente uma seita saindo de dentro do judaísmo, mas se realmente aquele Cristo era o enviado de Deus. Porque alguns falavam que ele era o Cristo, outros diziam que ele era charlatão. E esse homem precisava conhecer, aleluia, descortinar ou tirar ainda alguma dúvida, ou essa nuvem que pairava. Aleluia, sobre ele e sobre sua família. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que quando o anjo chega, ele fica atemorizado. É claro, o anjo do Senhor presente é uma coisa maravilhosa. E ele fica atemorizado pela visita do anjo. E a Bíblia fala que ele viu claramente o anjo. Olha que maravilha. Ele viu claramente. E ele era um homem que orava. Assim como Pedro e João oravam no templo, né, a hora nona, que era às 15 horas, ele também orava a hora nona. Aleluia. E ele tinha bom testemunho dos judeus. Ele era um homem bom. E a oração dele foi atendida por Deus. É maravilhoso. Na Bíblia nós temos aqui, nós começamos agora a ver, aleluia, o que agrada a Deus, qual a oração que agrada a Deus. Aleluia, aquele homem tocou. Eu quero saber o que agrada a Deus, o que toca os céus. Aleluia, esse homem conseguiu tocar. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele agora, o anjo do Senhor, ao receber a oração dele, que era feita incessantemente, que era feita continuamente, estava depositado lá no reino celestial. Todas elas, e o Senhor falou, agora é a hora de atender. Por isso que o pastor, essa igreja, ela tem primado pela palavra, tem primado pela oração. Nós temos vários grupos aqui de oração das irmãs, grupo dos evangelistas, dos homens. Essa é uma igreja que o pastor, aleluia, essa é a igreja que chama a você e a mim para orarmos, para buscarmos a Deus, para tocarmos o reino do céu. Aleluia. Isso não podemos obrigar ninguém. Aleluia. Mas sim, o anjo da igreja, ele chama e convoca você para a oração. Mas essa atitude de orar, de buscar a Deus é sua, é minha. Aleluia. Tem coisa que nós não podemos fazer por você. Aleluia. Tem coisa, o meu relacionamento com Deus, aleluia, ele não depende do relacionamento da Karen com Deus. O meu relacionamento com Deus é o dela é outro. Eu não tenho como falar, eu vou buscar Deus, e o meu relacionamento vai ser o teu. Não. Aleluia. Por isso que essa igreja tem buscado a oração, tem buscado o jejum, tem buscado a sua palavra. Aleluia, para poder tocar os céus. E a Bíblia fala ainda, seguindo nesse texto, que agora o anjo fala, Cornélio, manda seus criados até a casa de um Simão curtidor, aleluia, e você lá estará Simão Pedro. Ele manda, ele dá uma ordem. O que Cornélio faz? Ele obedece essa ordem.
Cornélio, nós vamos ver que ele não faz nem a mais nem a menos, mas ele faz aquilo que foi determinado por Deus e enviado pelo anjo. Fala, manda enviados até Jope. Nós temos que entender que essa Cesareia, você vai ver, essa Cesareia é a Cesareia da Palestina ou Cesareia de Herodes. Esse local onde Cornélio está, que é a beira-mar, mas a Cesareia de Filipe. Essa Cesareia de Filipe, ela fica no sopé do Monte Hermon. Não é a mesma Cesareia. E agora, o próprio Cornélio envia seus mensageiros. E a Bíblia fala que ele envia 2 da sua casa e um soldado que era piedoso. E manda ele. E eles chegam e vão até lá. E a Bíblia relata, aleluia, quando ele envia que aqueles homens estão chegando perto da casa de Sibom e Curtidor. Eu tive nessa casa quando eu tive em Israel. Fica um guarda ali protegendo para depredação, mas é muito lindo. É uma casa pequena, tu desce uma escadinha, uma casa pequena e tem uma vista para o mar Mediterrâneo. Um local perfeito para orar e para você relaxar também. Muito bonito. E agora, esses homens seguem para essa casa, porque lá está Pedro. Pedro ainda enraizado com o legalismo do judaísmo, ainda achando que o evangelho era só, aleluia, para os judeus. Mas Deus envia esses homens. E a Bíblia fala que Pedro, quando esses homens estão chegando, olha como as coisas é simultânea. Na obra de Deus, aleluia, nós só somos vaso. E quando nós estamos direcionados, tudo acontece de forma perfeita. A Bíblia fala que quando ele está chegando, Pedro sobe ao eirado, algumas traduções, sobe no terraço da casa. E a Bíblia fala que ele vai lá para quê? Orar. Ele vai orar. Então Pedro era um homem de oração. Aleluia. Pedro vai orar para ter um relacionamento com Deus. Aleluia. E não há quem queira um relacionamento com Deus que não tenha. A via de mão dupla. Você vai até Deus, Ele vem até você. Glória a Deus. Às vezes você fala muito e Deus escuta, mas às vezes Deus fala mais e você só vai ouvir. Glória a Deus. Esse é um relacionamento de mão dupla. E Pedro chega, e a Bíblia fala que ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, enquanto preparavam lá a comida, a Bíblia fala que ele foi arrebatado-lhe o sentido. Algumas traduções, outras falam que ele caiu em êxtase. O que quer dizer isso? Que ele olha e não vê mais nada em sua volta, somente a visão. E a Bíblia fala que veio uma visão de como um vaso, como se fosse um lençol, aberto pelas 4 pontas, com toda sorte de animais, répteis, aves, quadrúpedes. E a Bíblia fala que esse lençol vinha até o chão e tocava o chão. Aleluia. E a Bíblia fala que uma voz falou assim para ele: Pedro, mata e come. Pedro: Senhor, eu nunca coloquei coisa nenhuma imunda na minha boca. Não, de maneira nenhuma. Porque, claro, era proibido o judeu comer animais impuros. E ele estava cumprindo isso. Mas Deus queria falar algo com ele. Pedro, mata e come. Não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Aleluia. E a Bíblia fala que Pedro, que por 3 vezes, aleluia, um anjo do Senhor falou com ele. Por 3 vezes foi falado com ele: Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Glória a Deus. Essa foi a visão de Deus para ele. E ele fica atônico, ainda não sabendo bem o que significava, Ricardo. Ele ficou pensativo. Aleluia. Mas Deus é tão paciente que ele foi até lá tratar com Deus e repetiu 3 vezes para que não houvesse dúvida. Quantas vezes nós vemos para a casa do Senhor? Quantas vezes você já ouviu a palavra sobre fé? Eu várias vezes de formas diferentes, por homens de Deus diferentes.
Nós vemos na quarta-feira aqui, nós estamos aprendendo sobre fé, e o pastor tem pregado em cada sexta-feira, é uma mensagem falando sobre fé, entendeu? E ela prosseguindo, mas sim falando sobre fé. Quantas vezes Deus fala conosco nos cultos, quantas vezes Deus tem falado conosco e sendo repetitivo no mesmo assunto. Sabe por quê? Aleluia, porque Ele quer tratar conosco, porque Ele quer falar conosco. Aleluia. Deus repetiu. Muitas vezes nós não temos paciência com o nosso irmão, mas Deus tem paciência conosco. Ele tinha com Pedro. Desde que Pedro andava com ele, com Jesus, aleluia, ele era paciente com Pedro. E agora Pedro continua aprendendo. E 3 vezes é repetido: Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Pedro, eu estou falando a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que aquele lençol foi recolhido aos céus. E quando aquele lençol sobe, Pedro estava perplexo. E agora, o que significa essa visão? Aleluia. E a Bíblia fala que enquanto isso, os homens que foram enviados por Cornélio na porta, para procurar Pedro na casa de Simão o curtidor. E a Bíblia fala que ao mesmo tempo Deus está falando com Pedro. Para quê? Aleluia. Para não deixar que parasse dúvida, aleluia, pelo envio do Espírito Santo daqueles homens para buscar Pedro. E a Bíblia fala que veio uma voz, aleluia, enquanto Pedro estava perplexo, aleluia, falou que veio uma voz e falou para ele assim: Pedro, levanta, desce que tem 3 homens aí te buscando, e você vai não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia, isso é glorioso. Deus não deixa o homem e a mulher de Deus em dúvida quando nós temos relacionamento com Ele. Pedro, a dúvida era uma coisa que pairava na vida de Pedro. Quando Jesus lá nos evangelhos chama ele para vir sobre o mar, ele caminhou e depois teve dúvida, afundou. Agora novamente aqui, Pedro estava duvidando, tanto é que a voz falou: Pedro, vai e não duvide, porque eu os enviei. Você vai com os gentios, aleluia. E essa barreira nós vamos quebrar agora, aleluia. E a Bíblia fala que o Pedro, aleluia, ainda, aleluia, agora, ao ir ao encontro daqueles homens, aleluia, enquanto aquela visão ainda estava na mente dele, aleluia, ele chega à porta, aleluia, e fala assim: olha, porque eu sou a quem procurais, qual é a causa que estais aqui? Pedro agora sabia que aqueles homens foi enviado pelo Espírito de Deus, aleluia, para poder buscar a Pedro. E Pedro agora entendia que ele tinha que ir, mas ele queria saber qual era o motivo. Aleluia. E a Bíblia fala que ainda aqueles homens tentam ainda explicar a ele, falar o que aconteceu com Cornélio, a visão do anjo. Aqui está no versículo 22. E ele começa, aqueles homens, explicar, e Pedro manda que eles entrem, eles ficam lá. Agora um judeu que era proibido pela lei de ter contato com o gentio, estava tendo contato com o gentio. Aí dormiram na casa de Simão, estava com Pedro, e no outro dia, eles se dirigiram, aleluia, se dirigiram voltando para Cesareia, agora com Pedro. Glória a Deus. Pedro recebeu-lhes em casa. E agora, nesse momento, Pedro vai e caminha em direção, indo para Cesareia. Olha o mover de Deus. Deus move Cornélio. Cornélio obedece à voz de Deus, manda os seus enviados, e é feito corretamente de acordo com a ordem de Deus. Pedro recebe a visão do céu. Pedro hospeda aqueles homens, e no outro dia, o que Pedro faz? Ele obedece
ao quê? Está disponível a sair, caminhar e ir até a casa de Cornélio. Há alguma coisa difícil nisso? Não, é só obedecer. Meus irmãos, às vezes o grande problema na nossa vida é o obedecer. Era simplesmente, Pedro podia ter falado, não, Senhor, a lei me proíbe, eu não vou, e podia. Cornélio poderia ter não obedecido a Deus, ele ainda nem salvo, ainda não tinha nem claro o plano da salvação na vida dele, mas ele obedeceu, e o plano de Deus estava se concretizando. Porque havia homens obedientes a Deus, homens de oração e homens que estavam dispostos a cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Pedro nos tipifica que hoje nós somos o Pedro de hoje. Porque Pedro era da igreja primitiva, nós somos os cristãos da igreja de hoje. Glória a Deus, nós somos o Pedro. E aquele Pedro, esse Pedro que agora Deus está tratando com ele, quebrando uma barreira, com um homem cheio do poder de Deus, com um homem no início da caminhada, aqui em Atos, depois que Jesus foi assunto ao céu, homens que curou aleijado, somente a sua sombra curava, porque o poder de Deus estava na vida dele. Continuava a ter que ter o tratamento de Deus para que a sua obra avançasse. Mas se nós voltarmos um pouco mais, quando Pedro caminhava com o Senhor Jesus, aleluia, que a gente vê lá em João 4:8, quando Jesus está perante a mulher samaritana, o relato da Bíblia diz, aonde estavam os discípulos, inclusive Pedro, comprando comida. Sabe por quê? Aleluia. Porque naquele momento, no relacionamento dele com Cristo, que ele estava aprendendo, aleluia, ele só podia comprar comida. Meus irmãos, vocês estão me entendendo? Muitas vezes, na nossa caminhada, eu não estou aqui denegrindo Pedro, mas eu estou olhando ele como um ser humano que era e como um ser humano que nós somos. Jesus sabia que naquele momento ele não estava preparado para um homem evangelizar uma samaritana, inimigo dos judeus. E o relato diz que quando Pedro chega lá com os discípulos, olha para Cristo conversando com a mulher, olha, e não fala nada e pronto, acabou. Mas eles não estavam preparados para atuar, aleluia, pelo aquele milagre da salvação daquela mulher. Há momentos na nossa vida, eu posso hoje olhar para o céu, Senhor, como eu estou? O Senhor pode me responder, olha, no momento você, sabe que você está pronto? Vai comprar comida. E o que eu faço? Eu vou me desesperar, vou correr, sou ser humano. Aí eu falo, Senhor, Pedro comprou comida. No momento que ele ia expulsar os demônios com os discípulos também, em outra passagem daquele lunático, e que não conseguiu expulsar, por quê? Faltou poder para ele, para os discípulos, e eles também não conseguiram, mas eles estavam o tempo todo aos pés de Jesus. Isso que me chama a atenção. O fracasso é do homem, mas o levantar, o poder, a glória vem de Deus, aleluia, o poder vem de Deus. Esse Pedro que negou a Jesus, esse Pedro que andou em cima do mar e afundou, esse Pedro que também não expulsou o demônio daquele lunático, aleluia. Quando Jesus é o assunto ao céu, ele foi cheio do Espírito Santo no Pentecoste, começaram a pregar, o mesmo Pedro, e aí diz que os seus discípulos, as pilastras se moviam, é como se fosse um grande terremoto por causa da oração. Cadeias se quebravam, grilhões se quebravam, homens eram curados. Sem um dinheiro no bolso, falava, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vai, levanta e anda. Esse mesmo homem, e quando eu olho para ele, eu vejo, Senhor, eu estou comprando comida hoje, mas o meu relacionamento contigo, é que a gente aprende nesse texto, é que hoje eu compro comida, mas não há como ter um relacionamento sincero com Deus e ser a mesma pessoa. Eu sei que daqui a pouco, aleluia, estarão quebrando grilhões, mulheres, homem curado, a igreja, nós vamos conseguir, aleluia, salvar almas através
do relacionamento com Deus, do poder do Espírito Santo que está sobre nós. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Isso aqui nos ensina, essa passagem nos ensina. Um dos ensinamentos é não pararmos na caminhada. É continuarmos. Aleluia. Porque Pedro, com todas as dificuldades, não parou. Ele continuou. Aleluia. E foi um grande homem de Deus. E continuando, meu irmão, as horas avançam. A Bíblia fala que Pedro agora vai com aqueles homens e chega. Chega na casa do centurião. E a Bíblia fala que ele foi com os judeus. Alguma tradução fala que da circuncisão, aqueles que eram judeus, e foi com ele. E chegou na casa daquele homem, Cornélio, estava lá, não só ele, família, parentes e amigos íntimos, estava naquela casa. E Pedro ainda não sabia, eu sei que a visão veio do céu, eu estou entendendo agora que Deus não faz acepção de pessoa, e todo aquele que lhe é agradável aceita ele, aleluia, esse o Senhor recebe. Isso que eu sei. Mas não sei mais nada, o que eu devo fazer ainda na casa. E ele chega lá e a Bíblia relata que Cornélio se prostra aos pés de Pedro. Pedro, não, levanta que eu sou homem também. A Bíblia fala que ele se prostra, mas não, eu sou homem. E dentro de si podemos conjecturar que Pedro estava, poxa, olha, o Senhor acabou de tratar comigo. O Senhor acabou de tirar um legalismo, algo que me atrapalhava, e agora eu entendo que você, Cornélio, é como eu. Se você aceita Deus, não há diferença entre a tua vida e entre a minha vida. Não há diferença entre judeus, entre gregos, e mesmo porque Jesus ensinava isso no caminhar dele, quando falou com a mulher samaritana, aleluia, a mulher do fluxo santo foi curada, tocou nele. E Jesus já quebrava essa barreira, mostrando que não havia acepção de pessoa. E isso estava lá na cruz do Calvário, quando Cristo é crucificado, ele reuniu consigo, reconciliou todos, raças, nações, todos com ele. Pedro, através dessa visão, um homem cheio do Espírito Santo, ainda precisa ser tratado, ainda precisava ser tratado. Qual era o propósito, meu irmão? Para que a obra de Deus avançasse, para que a igreja avançasse. Por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja porque eu amo a Deus, mas eu preciso ainda ser tratado. Quem dizer que ainda não precisa ser tratado está mentindo. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós ainda precisamos de tratamento. Eu e você. Aleluia. E a palavra de Deus nos mostra isso. Um homem cheio do poder de Deus foi tratado por Deus. Mas por quê? Por quê? Porque Deus queria ver a obra avançando. A igreja queria que a igreja não tivesse um empecilho para avançar. Podia ter chamado outra pessoa para pegar, mas foi Pedro. Aleluia. Podia ter mandado anjo, não é função do anjo, é função dos servos, dos apóstolos, é função da igreja pregar, não é do anjo. O anjo só foi comunicar, levar a mensagem de Deus, tanto para Cornélio, como a visão veio para Pedro. Foi dado ordem. Quando o pastor vem pregar, ele muitas vezes cita isso, eu vou trazer para os irmãos, uma palavra da parte de Deus, uma palavra que me foi revelada pelo Espírito. Por quê? Porque não é ele, e ele tem que entregar, e se ele não entregar, aleluia, ele vai ser cobrado, e ele precisa entregar. Vocês entendem, meus irmãos? Aleluia. A caminhada cristã, como é que é? E a Bíblia fala que agora Pedro chega lá, e Cornélio se joga aos pés, não, Cornélio, levanta, e Pedro olha, volta aquela monte de pessoas, amigos de Cornélio, familiares e tal. E a Bíblia fala que, aí ele ainda pergunta, olha, mandaram me chamar, eu vim, e agora, o que eu vim fazer aqui? Na verdade, eu quero saber. Aí Cornélio relata tudo, olha, eu estava orando, lá no versículo 30 ele fala, eu estava orando, que ele relata tudo o que aconteceu com ele, eu estava orando, estava jejuando a Deus, olha aí,
orando, jejuando. Mas há um porém aqui. Os fariseus também oravam e jejuavam, né? Mas só que o orar de Cornélio era diferente. Ele não era como os fariseus, que oravam para mostrar às pessoas que estavam orando. Jejuava, seus semblantes caíam para dizer que estava jejuando. Ele orava e a oração dele tocava os céus. Aleluia. E era uma oração sincera. E por isso tocou os céus. E agora o Senhor vai cumprir o propósito do que estava no coração, aquilo que estava no coração de Cornélio. Cornélio e sua família ia ser abençoado. E Pedro usado para fazer uma obra como deve ser. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos andar, nós vamos ter uma visão. Deus vai nos mandar caminhar para abençoar outras pessoas, para que pessoas sejam salvas. É isso que vai acontecer. Não espere que às vezes vai te chamar para tu ficar refrescante, não. Ele vai te chamar para tu... você vai... Não, senhor, não tem condição, eu não falo com judeu. Não, acabou, vou quebrar isso agora, vai. Talvez às vezes tem muitas coisas que tem que ser quebrada no teu coração, no meu coração, para que a obra avance. Aleluia. E a Bíblia fala que agora Pedro chega lá, Cornélio conta tudo, orava, jejuava. O anjo do Senhor, em veste resplandecente, apareceu a mim. E disse que minha oração e minhas esmolas tinham chegado lá no céu, estavam lá diante dele. E ele me dá uma ordem, olha, manda aí teus criados, manda na casa, buscar Pedro na casa de Simão Curtidor. E foi cumprido isso. E que bom que você veio, Pedro. Que bom. Porque, sabe por quê? Porque nós estamos aqui para ouvir a palavra que Deus tem colocado na tua vida para falar para nós. Olha aí. Aí eu te pergunto, o que Cornélio pedia a Deus? Aleluia. Eu tenho certeza que não era coisas materiais. Ele era um centurião, tinha uma vida, mas ele não pedia, ele queria algo mais, e eu digo que é algo assim muito maravilhoso, algo que tocou o coração de Deus. E quando nós vamos ler agora, eu vou ler aqui, a pregação de Pedro, você vai ver o que Cornélio pedia. Pedro chega lá, a primeira coisa que ele fala, olha, uma coisa eu sei, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, ponto final, acabou. Não existe mais separação. Isso eu reconheço. Se alguém faz o que é agradável e aceita ele, ele recebe. Acabou. Vocês sabem que eu não podia nem estar aqui. Vocês sabem que judeu não pode ter contato com o gentio. Mas agora eu aprendi e vi. Eu vi, entendi e estou aqui. Aleluia. E ele abre a sua boca. E olha a pregação que ele faz. Ele diz assim, no versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez em Jerusalém e a Judéia, e ele foi morto, e ao terceiro dia ressuscitou. O que ele foi? Ele falou, e nós fomos testemunha, e ele ressuscitou. Aleluia. Deus ressuscitou ele ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todos, mas a alguns determinados por Deus, na qual nós também, que comíamos e bebíamos com ele, também foi manifestado a nós. Aleluia. E a nós mandou o quê? Pregar. Aqui no versículo 42, pregar. Pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos.
Aleluia. A este dão testemunha todos os profetas, e todos que nele creem receberão o perdão pelo seu nome. Todos, não havia mais exclusão de ninguém. E ele testemunha, aleluia, ele testifica a passagem de Cristo, na qual ele estava junto com Cristo, e ele viu o caminhar do Senhor, e ele testifica. O que ele fez aqui? Ele testificou. Aleluia. E ele continua. E quando ele continua a pregar, a Bíblia fala que caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali, e eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo pode cair a qualquer momento. Aqui foi na palavra, pode ser no louvor, pode ser no retirar da oferta, pode ser na sua entrada aqui. Sabe por quê? Aqui é o ambiente celestial. Aleluia. Não há ordem para o agir de Deus. Deus aqui agiu na palavra. Uma simples palavra de testificar, né, pastor? Falou que o plano da salvação, o que Cristo era e o que Cristo é. E quando ele andou com Jesus, o que Cristo fazia? Naquele momento, a nuvem que pairava, ali, em Cornélio, na sua família, ela saiu. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E houve salvação naquela casa. Aleluia. Houve salvação naquela casa, Ricardo. Aleluia. O que Cornélio orava? Cornélio orava, meu irmão, para que ele queria conhecer o plano da salvação. Porque embora ele acreditasse num Deus, mas queria saber como é que esse negócio que o pessoal fala que Cristo veio. Alguns dizem que ele é charlatão, outros falam que ele é Deus. Aleluia. Outros falam que é uma seita aí que saiu do judaísmo e ele era um homem comum. Era isso que pairava, e ele não entendia o plano da salvação, e ele queria entender, aleluia, o plano da salvação e conhecer mais a Cristo. Aleluia. Olha o propósito nobre. Como que Deus não ouve? Como que Deus não ouve isso? Essa oração agradou a Deus. Sabe por quê? Porque essa oração fala do reino. Aleluia. Fala do reino, fala de salvação, não fala de coisa palpável. Em momento nenhum aqui, nós estamos vendo aqui coisas materiais. Não, nós estamos vendo homens sendo movidos para cumprir o propósito de Deus, para que a igreja avance. O homem de Deus que era Pedro, sendo polido, sendo lapidado. E Cornélio, obedecendo a voz de Deus, estava orando e recebeu a resposta. E Deus trouxe salvação. Porque Deus se agrada, e é o propósito da igreja na terra é o quê? Salvar almas. O propósito meu e teu dentro da igreja qual é? Estar aqui para que Deus nos encha de poder, e nos encha do teu espírito, para que Deus nos lapide. Esta é a nossa missão. Aleluia. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo, e Pedro, olha, agora, ele fala lá no versículo 47, diz assim, Pedro, pode alguém agora, porventura, recusar água para que não sejam batizados este também, que receberam, como nós, o Espírito Santo, que sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Meu irmão, nós vemos aqui nessa passagem o mover de Deus para que sua igreja continuasse caminhando. Você quer continuar caminhando, aleluia, para o céu? Aleluia. Há uma receita que nós vemos aqui nesses 48 versículos do capítulo 10 de Atos. Nós vemos uma receita para que a igreja, cumpra a sua função na terra. Uma receita chamada receita poderosa. Aqui nós temos oração. Cornélio orava continuamente. E nós batemos nessa tecla novamente. Não adianta. Tem que ter oração. Isso é relacionamento com Deus. Havia jejum. Havia um coração sincero.
Porque não adianta ter oração e jejum se só nosso coração não está ligado com Deus. A gente fica igual os fariseus que orava só para mostrar para os outros, e jejuava e nada, mais nada, mas coração sincero. E Cornélio tinha um coração sincero. Tanto é que Deus ouviu a oração dele. Aleluia. Palavra de Deus. Tinha palavra? Tinha. Pedro foi lá para quê? Para pregar a palavra. E eles foram batizados no Espírito Santo no meio quando Pedro estava na palavra de Deus, falando a palavra. Às vezes pessoas desprezam, eu vou para o louvor, mas palavra não. Foi batizado quando estava sendo ministrada a palavra. Palavra. Essa igreja tem oração? Nós temos os grupos de oração. A decisão de orar é minha, a decisão de orar é sua. Ninguém nos obriga, o pastor não nos obriga, eu não sou obrigado, mas isso faz parte do relacionamento com Deus. Oração, tem jejum também, isso depende de nós, depende de mim e de você individualmente. O que cabe ao pastor fazer é motivar, chamar você para a oração, chamar para o jejum, chamar para você estar aqui buscando o poder de Deus, e isso tem sido feito. Aleluia. Nós temos ministrações poderosas nas sexta-feiras no culto de ensino. A gente tem aprendido sobre a fé, os níveis de fé, aleluia. Nós temos nível de relacionamento com Deus, e quando o teu relacionamento com Deus aumenta, a tua fé aumenta e vai aumentando. Pedro melhorou o relacionamento com Deus a tal ponto de se tornar o homem que passou a ser aqui em Atos 10. Por quê? Porque ele continuou, aleluia, orando, buscando a Deus, no mesmo relacionamento, independente das dificuldades humanas. Aleluia. Porque cabe a nós, sobre nós vem o desânimo, vem o ataque do inimigo, mas nós não podemos parar. Mas de Deus vem o refrigério, vem o poder, vem a glória. O Espírito de Deus nos motiva e nos leva avante. Aleluia. Teve obediência? Teve. Cornélio obedeceu, Pedro obedeceu, os criados obedeceram. Os criados obedeceram, todo mundo obedeceu. E o que resultou nisso? Oração, jejum, coração sincero, palavra, obediência. Essa receita é uma receita poderosa. É igual ao quê? Salvação e poder. O que houve lá? Salvação naquela casa. E o poder de Deus desceu, aleluia, sobre aquelas pessoas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia aqui na nossa revista, quando fala que, aqui no textuário, que Deus não faz acepções de pessoa, ele fala num espectro amplo de todos terem acesso a Deus. Prostitutas, nos dias de hoje, pessoas que estão fora do caminho, assaltantes, pessoas que praticam coisas terríveis, tem também. Se aceitar Deus também, vai ser mudado a vida deles, pecados serão perdoados e eles se tornarão novas pessoas. Mas eu quero ver agora diminuir um pouco essa amplitude e vir para dentro da igreja. Deus não faz acepção de pessoas aqui dentro da igreja, entre a minha pessoa, entre você, entre o pastor, não. Sabe por quê? Sabe por quê? Aleluia. Deus não faz porque Deus quer usar todos. Não adianta o meu título de evangelista. Aleluia. E se eu pegar aqui, o Luan, quantos anos, Luan? 19 anos, eu com 53 anos. Se o relacionamento com Deus dele foi maior do que o meu, Deus vai usar ele muito mais. Deus faz acepção de pessoas? Não. O que adianta meu título de evangelista? Não. É relacionamento com Deus. E isso aí é você que define qual é o nível de relacionamento que você quer ter com Deus. Uns quer ter um mais rasteiro, o outro levanta um pouco mais, vai numa medida aqui, 100 ml, 200, né, pastor, 500, o outro chega no copo cheio, e ali, o Luan ali pode estar, com nível, Deus sabe, com nível lá em cima, eu com nível aqui embaixo. O evangelista com nível aqui embaixo, e ali o menino que ministra no louvor, o Luan, com nível lá em cima. Deus faz acepção de pessoa? Não. Não. Não adianta nome de evangelista, de pastor, se nós não temos relacionamento com Deus. Não adianta. Aleluia.
E eu preciso buscar o relacionamento com Deus, com todas as dificuldades. Eu me olho no espelho e eu vejo dificuldade em mim. Eu não gosto nem de olhar. Não gosto nem quando prego ali e está o celular, alguma coisa me olhando. Se eu vou olhar depois, eu vejo uma porção de defeitos. Aleluia. Eu vejo defeito. Mas eu vejo um Deus grandioso. Que aquele que está com o coração sincero, aquele que está buscando, orando, jejuando, buscando a palavra, aleluia, ele faz maravilha e nos usa para realizar a grande obra. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você esteja aí atrás, se sentindo às vezes bastante assim, inferiorizado, por não ter tido acesso à instrução, e acha que, olhando, pensar que eu sou melhor que vocês. Não, não é. Isso é relacionamento com Deus. Se você aí atrás se sente inferiorizado, essa palavra também diz que ele não faz acepção de pessoa. Depende de você. Se você buscar mais do que eu, Deus vai te usar mais. Aleluia. Por isso que a igreja é unidade. Nós queremos ter níveis altos de relacionamento. É isso que tem sido pregado, o reino de Deus, a fé. Tem sido pregado em relacionamento com Deus, oração, jejum, palavra. Por quê? Porque, aleluia, o pastor sabe e nós sabemos, a Bíblia nos mostra que isso é uma receita poderosa para que a igreja avance, para a igreja poderosa salvar almas, aleluia, e uma igreja triunfante que quebra as cadeias do inferno. Aonde você entrar, pessoas vão ser salvas. Aonde você chegar, pessoas vão ser curadas. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre a vida da igreja, aleluia. E nós precisamos estar aqui em unidade. Não adianta estar um, dois, mas a igreja precisa se mobilizar, aleluia. Se hoje você acha que você só serve para comprar comida, não pare. Porque se você continuar no relacionamento com Deus, aleluia, você vai ver coisas grandiosas. Assim como Pedro viu. Pedro anteriormente, quando andava com Jesus, estava comprando comida. Não podia ver coisas muito grandes. Mas depois passou a ver coisas grandiosas. Por causa do poder de Deus. Meu irmão, o evangelho é para todos. O poder de Deus é para todos, para todos aqueles que creem e que querem. O poder de Deus era para você também, igreja de Deus. Se você quer, ele é para você. Ele não faz acepção de pessoas, não tem desculpa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Receba, meu irmão, essa palavra. Aleluia. Nós abordamos aqui esses 48 versículos dessa passagem, né, que fala, né, a respeito de coisas espirituais, salvação, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Obediência a Deus. Aleluia. Nós vemos que aqui não havia, o único atrativo aqui era o quê? Oração, jejum. A única coisa que acontecia, oração, jejum, obediência, né? Coração disposto a fazer a vontade de Deus, e tudo aconteceu. A única, não havia pisca-pisca chamando a atenção, eu não vejo aqui. A única coisa que eu vejo resplandecente é a veste do anjo. Mas não vejo nada disso. Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava aqui e havia homens disponíveis para que Deus realizasse o seu propósito e o seu intento. Igreja, receba essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Esse ensinamento assim num tom meio de culto, né? Mas é o jeito que eu sei, né? Ensinar a palavra. Tem pessoas que vão mais devagar, mais tranquilo, mas é seu jeito. Se eu for de outra forma, eu não vou conseguir. Mas receba essa palavra, meu irmão. Vamos continuar orando, jejuando, buscando a Deus. E Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Você não é inferior a ninguém. E aí nós precisamos. E a igreja precisa avançar. E Deus precisa quebrar as barreiras. Aleluia. Do desânimo. A barreira do não querer orar. Aleluia. Da falta de interesse. Precisa quebrar várias barreiras no nosso meio. Mas para isso nós temos que estar disponível e deixar que Deus faça isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu queria deixar, abordando, né, os ensinamentos que traz essa passagem aqui, né, da lição 7 de Atos 10. Eu gostaria nesse momento de passar para o pastor Ribeiro. Já faltam 5 para as 10. Obrigado pela oportunidade. Deus vos abençoe, meu irmão, minha irmã.